Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve, amorosa e coisada também. Bom, essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Tem muitas frequências, meditações e podcast. E no nosso podcast de hoje, podcast Entre Amigos, temos a nossa convidada muito especial. Ela voltou, gente, que é a Tati Terracini. Tati, gratidão Ah, por ter vindo novamente. Maravilhoso. Gratidão, queridas. Eu fiquei muito, mega feliz com o convite de vocês. A Marta até me pegou de surpresa, né? Porque quando ela me convidou, eu estava no meio de um retiro Tati, espiritual, lá em São Roque, fazendo o retiro verdade. espiritual de Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, né? E aí ela falou assim, Tati, você pode participar aqui, fazer uma gravação com a gente, né? Uma live aqui com a gente, a gravação na segunda-feira, né? Eu falei, nossa, eu vou estar voltando do retiro no domingo. Mas vamos lá, porque Maravilhosa, eu que agradeço. eu adoro fazer podcast, eu adoro estar criando conteúdo de espiritualidade, de qualidade, tá divulgando, tá participando com vocês duas que são lindas, que eu gosto muito, né? Nós Então, que assim, somos gratas. eu não podia negar. Ah, olha, você sabe que eu te acompanho, eu curto lá as tuas coisas e tal, te acompanho. Mas quando eu mandei a mensagem para você, eu tinha esquecido que você estava que você estava no retiro. E mesmo Não, assim, normal, você normal. me respondeu É, carinhosamente. a quantidade de pessoas que me procuraram, né? Isso que eu não sei lá nos meus grupos de divulgação, meu Instagram, na minha lista de transmissão no WhatsApp, né? Que eu ia fazer esse retiro. Mas, Uhum. assim, curiosamente, né? Que nada é por acaso, a quantidade de pessoas que me procuraram antes de eu viajar e até durante a viagem, falei, não é possível, né? Quando a gente está na nossa casinha, no nosso canto lá trabalhando, parece que as coisas parecem que são tão tranquilas, a gente tem que ir, né? Cavando lá um trabalho aqui, cavando lá um trabalho ali, às vezes parece que está tudo calmo. E de repente, piu, né? O negócio explode. E aí esse piu, resolveu acontecer quando eu vou viajar. É Né? verdade, Então, e assim, precisa ter setembro é muito o jogo mês. de cintura para dizer, olha, querido, nesse momento, querida, nesse momento, eu estou numa viagem, né? Mas ó, não se esqueça de mim, não desista de mim, da semana que vem eu estou lá para te atender. É É verdade. assim. E setembro, mês 9, é um mês muito especial, né? A gente faz aniversário na quinta-feira. O Recanto Sátia Nossa, Físico faz aniversário felicidades. faz 4 anos. Olha, E a gente queria coisas assim bem especiais, né? De agosto, final de agosto, a gente teve a Bruna, a gente teria semana passada a Vânia, só que ela teve um imprevisto, acabou que a gente não conseguiu fazer semana passada, mas semana que vem ela vai estar aqui. E como você falou, nada é por acaso. E a não. data que ela vai vir é um portal também, né? É um 18/9. Então, assim, a gente sabe que às vezes a gente programa tantas coisas e de repente tudo muda, mas é sempre para o melhor, né? E assim, quanto Sim, tempo que a gente estava querendo que você voltasse? E aí, de repente, tudo mudou. verdade, né? Já estava se namorando desde o último podcast, né, meninas? Não, e Mas assim, olha, não, pode falar. setembro traz realmente muitas coisas interessantes, né? Desde Sim. coisas assim, talvez um pouco mais pesadas, até as coisas assim que vão nos elevar muito, né? Uhum. Setembro, né? Tem essa que a gente chama do Setembro Amarelo, né? Que Sim. traz essa questão da prevenção contra o suicídio, né? Então, é um tema assim que a gente precisa ter, às vezes, muito cuidado com o que a gente vai falar sobre essa questão, sobre esse dia, né? Para que as Uhum. pessoas realmente se sintam encorajadas a não ir para aquele lado, Sim. né? Sim. Mas também, por exemplo, no dia 9 de setembro, além de ser dia do veterinário, né? Fiquei muito feliz que era meu dia também, né? Da minha formação. Ah, Parabéns. 9... Gratidão. 9 de setembro também é um portal, né? 9 do 9 também foi um Sim. portal muito importante,
que está ligado, né, vai durar ainda alguns dias, que está ligado com a nossa consciência. Então, se a gente se focar agora nesse momento, né, para a nossa abertura de consciência, tão importante, mas para essa abertura de consciência a gente tem que estar muito conectado com a gente mesmo, né? A Sim, gente se conectar com a gente mesmo, a gente tem que estar conectado com as coisas que estão ao nosso redor, né? sim, Existe uma atenção nossa com as coisas que a gente está no nosso redor, para a gente poder realmente ter essa elevação de consciência, autoconhecimento. Então, esse setembro realmente tem muita energia interessante, né? Ao mesmo tempo delicado por conta aí do setembro amarelo, né? Então, sim, a gente precisa pensar muito antes de falar, pensar verdade. muito antes de falar, antes de fazer, planejar, né? Para saber se a gente realmente está indo para um caminho bom, né? O que que é bom? Se for bom para mim, né? E não afetar o próximo, já está indo para um ótimo caminho. Se for bom para mim, e for bom para o próximo, melhor ainda, Você sabe né? que Então, nós temos duas pensar sobre isso. parceiras aqui do canal, que é a Bruna, que fez aniversário no Portal 99, Olha né? só, É, e que trabalha com apometria e tal, e a Yasmin, que faz no Portal 88. olha só. Olha que interessante, Então, é bacana você nascer no dia do portal, né? Porque eu não acho que é? você já tem uma consciência mais aberta, né? Sim, e Já nasce setembro com uma consciência mais aberta. a gente tem o Portal 99, 18/9 e 27/9 também, né? Então são três Sim, datas 27 é 2799, né? Não sei muito. se, assim, eu não sou especialista em numerologia, né? Mas eu tenho uma noçãozinha e a gente já entende, né? Uma Sim, energia da sim. energia. E você sabe que assim, todo mês a gente está olhando muito, eu, né, que trabalho com numerologia, já estudo há mais de 30 anos numerologia, e a gente está colocando isso nas frequências, né? Porque as pessoas têm relatado muita coisa, né? Eu, por exemplo, muita sonolência e depois, na hora de dormir, insônia. Então, assim, tudo meio zoado, né? E Uhum. muita gente está vindo falar comigo. Esse mês aqui não foi incomum eu ouvir pessoas falando assim, eu estou com uma insônia, ou eu Sim, começo a dormir, depois eu acordo, depois não consigo voltar a dormir, né? sim, sim, Tem uma energia sim. em setembro que eu acredito que é porque também a gente está indo em direção, né? Porque eu sou da comunidade judaica, né? Então a gente fala que a gente está indo em direção a uma era realmente messiânica, né? O tal do Messias, que muitos podem interpretar de várias maneiras, né? Não sou eu que vou dizer assim, é isso aqui e acabou, né? Cada um tem o seu jeito de ver sobre a questão, né? Uhum. Então, por exemplo, dentro do judaísmo existem pessoas que pensam, né, no Messias como uma pessoa que vai nascer e que aí, então, a partir daí, as coisas vão começar a serem esclarecidas para o mundo inteiro, né? Que as coisas vão começar a ser esclarecidas para o mundo inteiro, mas para isso precisa de um número suficiente de pessoas já despertas e esclarecidas, beleza, né? E que o resto que não está esclarecido já vai por tabela, né? Mas é o nascimento de uma pessoa. Eu já acredito, como em outras vertentes também acreditam, né? Que o Messias, na verdade, é uma consciência mundial. Então, cada um tem que trazer esse Messias para dentro de si. Igual alguns vão dizer, por exemplo, no cristianismo, no catolicismo, que quer que seja a versão, que você precisa despertar a pessoa crística que existe dentro de você. Centelha, né? A centelha Essa, divina. né? Então, você trazer essa centelha divina que existe dentro de você, Sim, né? eu E que concordo. quando existe um número suficiente de pessoas com essa energia, com essa consciência, o resto vai por tabela, Uhum. né? Mas no fim é a mesma coisa. Eu só não acredito realmente que uma pessoa única, vai nascer, Sim, vai, tipo, redimir todos nós, porque eu acho que é muita responsabilidade em cima de uma pessoa só. sim.
Eu também, né? concordo com você. Uhum. E essa responsabilidade não cabe a uma pessoa só, cabe a todos nós, né? É verdade. É E você sobre sabe isso que eu que assim, penso. a gente está procurando colocar as frequências de cada portal, porque às vezes a pessoa pensa, o portal é só naquele dia. Não, na verdade, ele vai reverberando, né? Ele vai Sim, ampliando. Então, a gente sugere que as pessoas escutem essa frequência ao longo do mês, porque, na verdade, ela foi feita pensando no mês todo, né? No mês 9, o 99, assim como é o 88. E uma das uhum. coisas que a gente. Meu Deus, Ah, ixi, o gato passou, ela sumiu. eu E não vi. aí, que mágica foi essa? Meu Deus do céu. Qual que é o nome dele? Caquinho, em É homenagem a Caco. caquinho. É isso aí. Bom, Então, assim, a é, gente, a gente sempre pensa, né, para que as pessoas consigam trabalhar toda essa energia, tanto do 9 quanto do 7, quanto cada mês. Cada mês ele tem uma energia diferente. Então, a gente procura colocar lá. E se a pessoa sentir necessidade de escutar em outubro, não tem problema. Na não é. verdade, a ideia é o que te tranquiliza, o que né, te faz refletir. Então, a gente procura colocar lá sempre frequências muito evolutivas, né? Para que as pessoas Sim, consigam perceber frequências as lindas, mudanças. já ouvi várias, né? São Sim, frequências muito gostosas, né? Que fazem sentido de acordo com o que você está procurando naquele momento, né? Então, assim, exatamente. não existe, por exemplo, vocês uma vez me deram lá uma frequência para falar do luto, né? Então, Sim. porque eu estava com pessoas que estavam passando por esse momento, então eu repassei para elas e tudo mais. Mas o luto é apenas em setembro? É apenas em outubro? Não, né? A gente pode passar por esse momento no começo do ano, no meio do ano, ou então precisar ouvir essa frequência o ano inteiro, né? Para poder se curar dessa fase da nossa vida, né? Que faz parte do nosso ciclo, né? De existência aqui. Então, eu acredito que quando a pessoa precisa daquela frequência, ela vai ouvir aquela frequência, não precisa ser aquele mês, né? Como, Sim, por exemplo, o Setembro Amarelo, eu acredito que eles instituíram esse mês para falar sobre isso, mas isso aí pode ser falado a qualquer momento, né? A pessoa não uhum, passa apenas por um perrengue apenas em setembro, por exemplo, né? sim. Então, é importante a gente pensar em tudo que a gente faz, essas frequências que vocês fazem, como um bem coletivo que pode ser utilizado a qualquer momento, né? Sim, sim. E às vezes a pessoa está sofrendo um luto por um luto e ela nem sabe, só que aquela frequência ela se identificou com ela e ela começa a escutar e ela se sente bem. Então, não necessariamente. Tem alguns projetos que a gente tem de ter um terapeuta, né? Eu e a Cá, principalmente, que a gente está mais envolvida nisso, da gente ter consultas para recomendar, né? Mas, Ah, por outro lado, se a pessoa quiser ir lá no canal e ouvir, não tem problema nenhum. Mas às vezes a pessoa uhum, precisa de um direcionamento. Então não tem problema sim. nenhum de escutar. Só que assim, pela nossa experiência, que a gente sempre testa antes, né? Todas as frequências, então pode ser que a pessoa precise de uma orientação. Então a gente pode estar orientando. Ou alguma coisa que é muito pontual, né? Tipo, eu tô com uma dor muscular, aí tem uma gastroenterite, como na semana passada pediram pra gente. Então, a gente coloca lá. Só que em termos de tratamento, a gente está vendo uma forma de ajudar as pessoas no direcionamento, né? Assim como Entendi. você, com os seus atendimentos, também tem uma direção, né? Também Sim. orienta a pessoa de alguma forma. Então, a gente está pensando nisso, já que às vezes as pessoas falam assim: mas tem um monte de frequência lá, eu quero escutar todas. Mas ela não consegue enxergar que é a prioridade naquele momento. Então, a gente, como terapeuta, a Às gente vezes consegue ajudar. necessita, assim, né, de um
às vezes de um direcionamento, né? Tem tantas pessoas que às vezes me procuram, né? E eu falo assim, oi, prazer te conhecer, eu sou a Tati, trabalho com isso, assim, né? Trabalho com reiki, com floral, com cura quântica, com leitura de carta, movimento integrativo. E aí ela fala assim, nossa, é tudo tão interessante, mas eu não sei do que eu preciso. Sim, É muito comum, sim, é muito comum, né? sim, Porque a pessoa, na verdade, ela ainda não está em contato com ela mesma. Ela ainda está sim, nesse processo de entender o que ela precisa. Ela só entendeu até agora que ela precisa de alguma coisa, sim. né? Ela não vai conseguir comprar isso aí numa loja de artigos do Mega Store, né? E Então, assim, o nosso olhar para a pessoa, a gente já é mais certeiro, né? E às vezes a pessoa olha lá, nossa, tem um monte de frequência, ai, eu quero para dormir, mas às vezes a gente vai na origem, né, do problema. Então, a gente sugere outras coisas, né, outras formas, é, uhum, uma, uma, uma regularidade de outra forma, né? Então, isso também é importante, porque o nosso olhar é completamente diferente do leigo, né? Eu fui num evento na semana passada, e desculpa, não, não, e a tudo bem, pode falar. pessoa é só para ilustrar mesmo. Uhum. Aí você começa a falar sobre o seu trabalho e as pessoas, nossa, eu saí daqui sabendo de coisas que eu nunca imaginei que existisse, né? E é bem isso, né? Porque a gente estuda muito, a gente É, trabalha muito. sim, eu vou falar. Existem tanta informação no universo, e existem tantos jeitos de trazer essa informação que vem do universo, que na verdade não existe um certo ou errado. Existe a gente tá focado em ajudar uma pessoa a resolver uma situação, né? Tem Então isso. eu vejo muito sobre isso, Marta e Caco, no meu trabalho lá, que é assim, eu tenho o meu Instagram do Raio Zen, né? Mas eu quis, por exemplo, expandir um pouco, né, o meu trabalho, né, e ganhar mais visibilidade, né? Então eu acabei indo para um canal digital, né, que agora recentemente entrou com dois canais abertos, né, que é a Astral TV. Uhum, Né? Então eu tô agora eu entrei lá na Astral TV. Então, agora eu tô divulgando meu trabalho em rádio, em televisão, né? E uhum. também em rádio. Muito Então, legal. é muito legal. E aí a gente acaba conhecendo outras pessoas, outros terapeutas, com outros pontos de vista, né? Uhum, Cada um trabalha de um jeito. Então, é, é, tem gente lá que trabalha com leitura em runas, tem outras pessoas que vão trabalhar com com leitura lá mais numa linha lá de candomblé, de umbanda, uhum, bruxaria, né? E aí você vai ouvindo com cabalas de várias origens, né? E uhum. aí você vai ouvindo essas pessoas e fala assim, cara, mas a linguagem, no fim das contas, é tudo tão igual, né? Porque no fim Sim, das contas, o objetivo é o mesmo, né? sim, E a gente pode até falar linguagens diferentes, mas a gente está indo para o mesmo lugar, sim. né? É muito Então, enriquecedor, né? assim, então, quando eu fui trabalhar na Astral TV, né, que eu trabalhava no programa lá do Bom Astral com o Edu Scarfon, você acaba conhecendo outros mundos, né? Porque às vezes a gente fica Sim. muito focado no nosso trabalho, né, no que a gente sabe, do que a gente conhece, e aí a gente já expande isso aí, vai conhecer outros mundos, outras realidades, mas Uhum. no fim das contas acaba indo tudo para o mesmo lugar, né? Porque o É muito objetivo gostoso. é, Aqui no canal, a gente tenta trazer maior número de pessoas com vários olhares, né? Porque assim é tão legal, né? A gente saber que tem várias formas de ver a mesma coisa. Então, Uhum. assim, a gente ter a nossa opinião sobre alguma coisa, mas vindo de vários lugares, a gente criar a nossa também, né? Então, Sim, assim, gratidão por você ter aceito novamente. E a gente quer que você venha imagina. sempre.
É, e assim, porque você enriquece bastante aqui a gente, porque você tem um olhar muito bacana, assim, das coisas, eu acho. Você é muito isenta de qualquer crítica, né? Você é muito aberta para os olhares, né? Sem preconceitos, e isso é o que a gente E pensa olha também. que eu nasci dentro da comunidade judaica, né? E Sim. a comunidade judaica, nesse sentido, às vezes pode parecer um tanto fechada, né? Porque existe uma tradição, existem Uhum, dogmas, existe uma crença toda, né? Pautada em livros, em leis e tudo mais, né? E aí pode parecer que a gente não sai dessa bolha, né? Porque uhum. cada um tem a sua comunidadezinha, né? Então, a Sim, comunidade sim, se judaica às vezes identifica pode mais, parecer né? fechada, mas eu vejo assim com muita alegria que agora nesse momento a gente está conseguindo se abrir um pouco mais, né, expandir um pouco mais, se comunicar entre essa comunidade, a nossa comunidade com outras comunidades, está tendo uma conversa, podcast por exemplo, de padre com rabino, de Ai, que padre com lindo. o pessoal lá também dos muçulmanos, né? Aos poucos, né, a gente abrindo essa questão, mas assim, por exemplo, para mim, eu vejo ainda a comunidade judaica às vezes um tanto fechada ainda para algumas outras coisas que eu pessoalmente acho que nasci mesmo para dar essa expandida, né? Verdade. Então, eu ainda lido com muita resistência até no meu trabalho, na minha vida pessoal, né? Hum, Mas eu acredito que se a gente não dá essa cutucada, né, não vai para sim. frente, né? Um dia o cara quase foi para a fogueira porque falou que a Terra girava em torno do Sol. Imagina que absurdo, né? O cara quase foi para a fogueira por causa disso, né? Então, e hoje em dia sabe que isso é verdade, né? Exatamente. Então, se a gente não tem essa coragem de olhar para fora, de expandir, a gente não cresce, a gente não evolui, Exatamente. E não assim, evolui. a gente aqui, como Recanto Sat, a gente quer muito que o pessoal que acompanha a gente curta também o canal da Tati no YouTube. A gente vai colocar na descrição, Sim, né, para ela ter bastante inscritos, assim como a gente. com Ah, certeza. A gratidão, gente crescer todo obrigada, mundo junto. E dizer que ela tá gratidão. linda com essa roupa hoje. Eu adorei, assim, que eu vi, eu achei que ela está muito linda. E a gente quer Demais. saber um pouquinho mais sobre o Ano Novo Judaico. Ah, sim, Sim. vamos lá. Uhum. O ano novo judaico, ele não tem uma data fixa, por exemplo, dentro do nosso calendário que a gente usa aqui, o nosso calendário, o calendário que a gente usa Gregoriano. o gregoriano, né? Isso. Uhum, Ele não tem uma data fixa, ele é fixado dentro de um calendário judaico, que ele uhum. é lunisolar. Então, ele usa as fases da lua e do sol, Sim, é muito lindo. lunisolar. É. Então, ele é diferente. Então, ele pode cair, dependendo desse calendário judaico, ele pode cair em determinada data do ano, Uhum, do gregoriano, né? Esse ano vai cair agora no dia 15, nessa sexta-feira agora, uhum. e vai até domingo. E Ah, ele é então muito. são 3 dias. São São três 3 dias. dias, Os dois primeiros são os mais importantes, tá? certo? Que a gente usa de primeira e segunda noite. Que Hum, aí, quando a gente reúne a família, os amigos, né, com quem a gente puder estar próximo, e a gente traz alimentos que trazem uma simbologia, uhum, né? Então, por exemplo, tem a cabeça do peixe, porque indica que a gente começa o ano mesmo indo para frente, né, com a cabeça, não é com o resto do corpo, né? E ainda traz a questão na cabeça que traz, né, os chakras que estão conectados com. Aí já é uma visão holística minha, né?
Eu vou ser mais sabida falando sobre chakras, tá? Mas é isso. É, mas é que eu costumo fazer uma salada mesmo minha, né? Eu sou uma judia, assim, espiritualista, médium, então eu acabo fazendo desse Ah, tipo isso de é explicação, ótimo. né? Mas então, Rosh Hashanah, vamos começar por isso, então, para explicar melhor. Rosh Hashanah, o significado é cabeça do ano. Rosh, Do ano? cabeça, Shana, ano. Rosh Hashanah, então é a cabeça do ano. Então vamos Hum, começar o ano, né? For ver pela simbologia, por exemplo, dos signos, né? A gente começa com Áries. Então Áries uhum, vai começar lá, né? Dando aquela trombada. Cheguei, né? Com os chifres uhum. dele lá. Cheguei, ano. Vamos lá, vamos começar. Né? Então já Mas o começa com aquela final, que é energia. peixe, são dois peixes, assim, né? Não são? Não, aí não tem mais a ver com essa simbologia do signo de peixes, tá? Não, não, sim, Mas mas eu digo que é a transição, né? Na transição de um para o sim, outro, né? é verdade, é verdade. Então termina com peixes, né? Sim, E vai começar então com Áries, né? Então, assim, para a gente ter uma coisa assim parecida, porque a gente acha que é muito importante como você começa o seu ano, né? sim. Assim como você levanta da cama, né? Qual é o teu pensamento naquele momento que você acabou de acordar, né? Muitas vezes isso aí é muito importante, porque como você acordou pode ditar como vai ser o resto do seu dia. Então, como você começa seu ano, pode ditar como você vai viver esse ano, o resto do ano, né? Uhum. Qual é a sua intenção? Então, quando você levanta da cama, né? Olha lá para o tempo lá fora, às vezes está chovendo, fala, nossa, que droga de dia, né? Provavelmente seu dia vai ser uma droga, né? Agora você pode falar assim, nossa, tá chuvoso, mas puxa, tem tanta coisa bacana para fazer, né? Tem tanta coisa aí que eu preciso realizar, que às vezes nem o tempo chuvoso aí vai estragar teu dia, Ai, que né? susto! Deu um espirro aqui. Mas É, me tira uma dúvida, se eu estiver falando besteira. O Ano Novo Judaico, ele funciona como se fosse o nosso Natal. Porque, na hum, verdade, porque ah, assim, você poderia porque é dizer, uma reunião da família, né? sim, Então pode funciona como, continuar. não, como se Não, fosse. mas as intenções são diferentes. As intenções são diferentes porque o Natal, se não me engano, né, não memória, porque eu não sou católica, mas meu marido é. Aham, Ah, a gente comemora o nascimento da pessoa, né, chamada Jesus, também conhecido como Yoshua, porque ele nasceu judeu, na condição judaica. sim. Então, o nascimento do Yoshua, né? E aí a Uhum, gente está falando de como se fosse o nascimento de uma era, né, em que as pessoas estão abrindo mais a consciência, né, indo mais para o sentido dessa energia do amor, né, porque o amor nos salva, né, não foi Jesus que salvou ninguém, o amor nos salva, sim, né, a gratidão e o amor nos salva, mas é porque Jesus falava muito muito com parábolas, né, e se você levar sim. apenas ao pé da letra, você vai ter uma leitura muito pobre dos ensinamentos, né? Uhum. Mas então assim, a intenção é unir a família e você acertou, mas fora isso as intenções são diferentes, Não, sim, né? é isso que eu quis Então a dizer. gente está É, comemorando como se fosse o pessoal que vai lá, se une a família lá, vai explodir uma champanhe, né? Pular sete ondinhas, né? Mistura sim, tudo, né? Porque se pular sete ondas, na verdade, é um costume aí do pessoal lá da Umbanda, se não me engano, né? sim, Então o pessoal mistura e acha que tá, né? É incrível, né? Que o pessoal faz as coisas e nem se dá conta. Mas sim. assim, a, a intenção do Ano Novo Judaico é a gente entender como é que a gente quer começar esse, né? Como a gente Uhum, quer começar esse ano. Então, o que que eu quero fazer para esse ano ser diferente do que eu já vivi, né? Porque se não for para ser diferente, por que existe mais um ano, né? A gente tem uma filosofia na Cabala Judaica, por exemplo, que a gente fala o seguinte: se eu não puder ser amanhã melhor do que estou sendo hoje, então para que existe o amanhã?
né? Uhum. E o ano novo, né? O pessoal fica no ano novo fala assim, porque eu quero mudar minha vida, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero não sei, fazer uma viagem, né? E fica só Uhum. naquela intenção. Aí chega o ano e a pessoa faz tudo absolutamente igual, né? Sim. Então, nesse sentido, é muito parecido com o nosso ano novo, né? Do calendário gregoriano, no sentido que a Uhum. gente precisa tomar consciência. Puxa, já passei um ano, vou fazer uma revisão aí de tudo, né, que aconteceu, né? O que que não me serve mais? O que que eu acho que não está sendo bom para mim? Onde eu posso estar melhorando? Onde eu quero estar, né? Até o final do ano que vem. Então é sobre isso. Mas tem uma Uhum. pegada assim, Macaco, no sentido mesmo de a gente entender três conexões que são muito importantes para a gente fazer um ano novo diferente e melhor, né? É a nossa relação com a gente mesmo, e Uhum. talvez essa seja a mais dolorosa de ser feita, porque a gente precisa olhar internamente, muitos de nós não está acostumado a isso, né? Se olhar no espelho é uma coisa, se olhar internamente mesmo é outra, né? A gente não Verdade. está acostumado a fazer isso. E também é a nossa relação com os outros. Isso é extremamente importante se a gente quer um dia alcançar essa paz mundial aí, né? Senão fica só da boca para fora. E a nossa relação com o nosso divino, que você pode chamar de qualquer nome, né? Mas é uma força criadora, é uma fonte, de onde a gente Uhum. vê, né? Você pode estar dando vários nomes. No judaísmo a gente chama de Deus, tem vários nomes na verdade, né? Tem Deus aqui em português, né? Tem Hashem em hebraico, tem Elohim, tem tem o rei, que a gente chama em hebraico, né? O rei dos reis, né? Mas então tem vários nomes, né? E a Uhum. nossa relação com essa fonte criadora, porque é isso que a gente é, né? A gente é um ser único, né? A gente veio dessa fonte criadora, mas a gente, na verdade, a gente, como que eu posso dizer? A gente é diversidade na unidade. Então, Sim. o que o judaísmo acredita, pelo menos dentro da cabala judaica? Que todos nós vemos de uma mesma origem, de uma única alma que se partiu em vários alminhas e aí estamos encarnados aqui na Terra. Então, na verdade, eu faço parte de uma coisa única, que vocês também fazem parte dessa coisa única, que se partiu em vários Uhum. pedacinhos. Então, quando eu olho para você, eu olho para cá, eu olho para Marta, né? Eu, vocês fazem parte de uma Olha coisa pro que eu Caquinho. fazem parte de uma energia que eu também já pertenci. A gente estava todo Uhum. mundo junto. Só que a gente teve que, para a nossa evolução, né, para a gente entender o mérito de receber essa luz, a gente teve que se partir em vários pedacinhos para encarnar aqui e receber essa luz, então, a partir de agora, por mérito, de Uhum. entendimento, conhecimento espiritual. Porque antes a gente era uma unidade lá, recebia luz, mas não tinha mérito nenhum, a gente já foi criado com luz. Mas a gente não tinha mérito dessa luz, né? Então, a gente veio para cá, se partiu em vários pedacinhos, né? Eu sou o pedacinho Tati, você é o pedacinho Caco, você é o pedacinho Marta, e então a gente faz parte, na verdade, de um todo. Voltando, né? Vamos Isso. lá, voltar para aquela linha de raciocínio. Então, para muito factível que a gente precisa pensar nessas três coisas, né? Para a gente começar bem o ano. Como eu estou comigo mesmo? Como é que está a minha relação com a fonte criadora? E como é que está a minha relação com os outros ao meu redor? Sim. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha dentro do Ano Novo Judaico. E aí a gente traz comidas na primeira noite, na segunda noite, né, quando a gente se reúne para comer, a gente traz comidas que trazem uma simbologia. Então, como é que eu quero começar esse ano, né? Eu quero Uhum. começar com vários projetos, né? Trazendo e realizando as minhas ideias. Então, a gente fala que a gente começa com a cabeça, porque vai começar Uhum. com que parte do nosso corpo? Com o braço? Com as costas? Com o bumbum? Né? Então, começa com a cabeça, né? E é o Ares, né? Começando mesmo com a cabeça, lá, vamos entrar, né?
E a gente traz, por exemplo, a romã, né, o fruto da romã, que traz várias sementes, né, muita semente, então é muita prosperidade, né, a romã fala dessa questão da prosperidade. Tem a gente tem vários símbolos, não vou falar de tudo aqui, Uhum. porque fica muito complicado, eu sugiro que as pessoas, inclusive, vão olhar na internet, o Google traz muita informação sobre isso, né? Não é Sim. uma informação que está fechada, né? É uma informação que Mas está aberta, qualquer pessoa. a sua Oi? visão tá, assim, a sua visão, a sua forma de descrever tá muito legal, assim, da gente ter uma ideia, né, Caco? Com Muito certeza. legal. Sim. Muito E assim, esclarecedor. a impressão que eu tenho. Ai, não, de novo não. E a impressão assim que eu tenho que é uma mistura do nosso ano novo e o nosso Natal, numa comemoração só. Porque assim, tem essa coisa da família, tem essa coisa da confraternização. Porque assim, no ano novo, eu acho que as pessoas não ficam com a família. Em geral, vão para festas. E no caso da comemoração do Ano Novo Judaico, é tudo junto, ao mesmo Tudo tempo, junto, você pode até né? convidar amigos, ou de repente você não está próximo da família, você só tem os seus amigos, tá tudo válido, E, né? É sim, válido também, mas é a questão de se reunir mesmo. Isso é muito comunidade judaica, a gente se reunir mesmo para festejar alguma coisa, né? sim. Então, e a gente faz muitas rezas, assim, pedindo proteção, pedindo para que a gente se melhore, que a gente tenha essa percepção de se melhorar, né? Que a gente possa se equilibrar com o outro, né? Mas aí que tá. O Ano Novo Judaico ainda é gostosinho, né? Porque a gente fica Uhum. nessa questão dos pedidos, come gostoso, né? Tá tudo legal. Mas aí, um pouco tempo depois, vem o Yom Kippur, né? Que a gente chama do dia que a gente faz o jejum, o dia do julgamento, É né? o dia do E aí que perdão? entra esse Rosh Hashanah e as nossas intenções, Mas o dia né? do perdão é um dia depois do ano novo ou é antes? O que? O Yom Kippur? Não, ele é depois. Ele é depois e assim, Então ele é ele na segunda-feira? não, então, depois do Rosh Hashanah, tem a gente chama de dias temerosos. Em hebraico a gente chama de Yamim Noraim, né? Que são dias de temor. São 7 dias, até Hum, o Yom Kippur. Por quê? Porque antes do Yom Kippur, a gente tem uma chance também de ver as nossas ações, as nossas posições de pensamento, as nossas atitudes, o que que a gente andou fazendo aí, o que que a gente andou aprontando o ano inteiro, né? uhum, E pensar sobre isso também, né? Será que foi bom mesmo? Será que foi bom para mim? Será que foi bom para o outro, né? Será que não tem alguma coisa que eu preciso melhorar em mim, né? Se tem alguma pessoa que eu fiz um mal, esse período, né, entre o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, é um período para a gente rever esses atos, pedir desculpa, né, pedir o uhum, perdão. uhum. E se a gente não sabe o que a gente fez, mesmo assim a gente então vai pedir desculpa, né? Sim. Porque, vamos lá, ninguém é perfeito 24 horas por dia, ninguém é perfeito 7 dias por semana, nem 365 dias do ano. Uhum. Não somos, não somos, né? A gente vai procurando se aperfeiçoar, né? Mas o único ser perfeito é a fonte criadora. Então, a gente está aqui, né, só tentando se assemelhar a essa fonte criadora. Sim. Então, nesse sentido, esses dias, né, que antecedem o Yom Kippur, eles são muito importantes para essa revisão. Mas para a gente poder Tem fazer um essa jejum revisão, também, não tem? a gente tem que ter esse preparo no Rosh Hashanah, Tem um né? jejum também, não tem? Tem um jejum de um pouco mais de 24 horas, acho que são umas 26, 27 horas, e dependendo da sinagoga também, dependendo de com quem você está seguindo lá, qual é a sinagoga que você está indo, enfim. Uhum. E, e aí você não come porque você não come e não bebe, né? Hum. Porque aí você não precisa pensar nessas questões mais materiais e pensa mesmo em fazer essa revisão aí, vai rezando, Reflexão, pedindo né? reflexão mesmo, né? O perdão, então você fica mais espiritualizado, não se preocupa com essas questões aí, normalmente não se trabalha também, né?
Não se Uhum. faz nada a não ser realmente rezar e pedir esse perdão, para ser escrito no livro da vida. Mas o que é ser escrito no livro da vida? Toda vez que a gente faz atos de caridade, atos bons que sejam para você mesmo, para o outro, né? Ou faz uma boa conexão com essa fonte criadora, você está fazendo boas ações, Sim. certo? Quando você faz uma meditação, faz um reiki aí para o planeta, isso é uma boa ação. Você está emanando uma boa energia para o planeta todo, você está emanando energia para uma situação, você está fazendo uma doação, né, tua, você está fazendo uma boa ação. Então, tudo que você faz de bom é escrito no livro da vida. Uhum. Só que quando você pisa na jaca, faz coisas aí que não são tão legais, né? Não vou ficar citando aqui exemplos, né? É Porque tem ótimo, é vários, né? A verdade. lista é grande. A lista é grande, né? Aí você não é escrito no livro da vida. Você é escrito no outro livro, chamado Livro da Morte. Uhum. Né? Esses atos teus não são colocados no livro da vida. Né? A não ser que, esses atos ruins, né? A não ser que você tome consciência que você aprontou, se arrependa, não é se culpar, é se arrepender. É diferente, né? A culpa traz uma energia muito pesada para a gente fica se remoendo, né? É Sim. uma coisa muito ruim, é um veneno para o nosso corpo. Uhum. Mas quando a gente se arrepende, é diferente, porque a gente sente uma dor interna, né, de ter feito uma coisa ruim, a gente sente eventualmente a dor do outro, né, se a gente atingiu uma outra pessoa, Uhum. e a gente fala assim, a gente se compromete no sentido de, eu não vou fazer isso de novo, eu vou mudar a minha atitude. Então, assim, não é uma coisa assim, tipo, eu pisei no pé da Caco, e aí eu vou pedir desculpa para ela, ela me perdoa, aí 2 minutos depois eu vou lá e piso de novo no pé da Caco, mas assim, de propósito mesmo, sabe? Aí peço Sim. desculpa, mas eu não estou arrependida. Eu Sim. estou dizendo desculpa da boca para fora, eu estou pedindo perdão da boca para fora, né? Uhum. Eu só dou um exemplo tosco, tá? Mas só para vocês Sim, entenderem, é um sim, exemplo comum claro. tosco, né? Para vocês entenderem. Qual seria a minha atitude para eu dizer que realmente eu me arrependi? Eu não pisar mais no pé da Caco. E nem de Eu tomar ninguém, né? cuidado para não pisar no pé da Caco, né? Eventualmente, se eu for uma desastrada, né? Eu não pisar, tentar não pisar mais no pé da Caco, Sim. né? E talvez mudar o meu caminho, ou sei lá, usar uma pantufa pelo menos, porque aí eu não vou machucar Caco, né? Você não Então, vai machucar tanto, né? exato. Então, é realmente a gente mudar a nossa atitude. E não só mudar assim internamente, dizer, poxa, não vou mais fazer isso. É não fazer isso mesmo. Sim, de Isso, verdade, então, né? de verdade, mesmo se eu for colocado de novo nessa situação, eu não vou fazer isso, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu acredito que Sim. seja melhor, Uhum. né? Então, esse é o sentido da gente pensar na gente nessas 3 frentes que eu falei. Da gente Uhum. com a gente mesmo, porque às vezes a gente também se machuca, Sim, né? sim. E, e a gente pode machucar os outros, né? E, Você falou em machucar os outros, ele me deu uma mordida aqui. pois é, Caco, você tem um Literalmente. cachorro, Caco. Deve Caquinho ser tá escrito no livro levado. da vida, viu, Caco? Mentira, eles são ótimos, eles não precisam Vai passar ter que por fazer um isso, né? jejum, vai ter que Qualquer fazer um coisa que jejum. eles fizerem, eles vão para o céu, não tem problema. Ah, e aí, e aí, como é que está a nossa relação também com a nossa criadora? Será que a gente aceita mesmo tudo que vem para a gente? Porque Sim. tudo que tem a gente vive aqui veio dessa fonte criadora. Será que a gente está em paz com isso? Uhum. Será que a gente está em paz mesmo com isso? Aí você pode me dizer, mas Tati, a gente vê tanto absurdo nesse mundo, né? Isso também vem da fonte criadora? Vem da fonte criadora porque sempre vem de vem de uma pessoa, de uma situação, né? Que vem de pessoas que criam situações absurdas. E aí a gente precisa entender que a gente está num processo que cada um de nós
está nesse processo de estar em paz consigo mesmo, com o outro e com a fonte criadora. Sim. Isso não quer dizer que a gente precisa aceitar ou apoiar coisas absurdas. Uhum. Quer dizer que a gente tem que entender que essa fonte criadora está em tudo, mas é uma opção nossa, né? A gente tem o livre-arbítrio de estar manifestando essa fonte criadora ou não, mas ela está lá. E nesse sentido, até as coisas que nos parecem mais escabrosas, tem lá a fonte criadora, ela só não está manifestando. E Mesmo tudo isso leva a acontece pessoa, né, vai nos levar de alguma maneira a algum aprendizado, seja pela dor ou seja pelo amor, que no fim vai nos levar a um aprendizado que vai nos levar ao amor. Então, na verdade, nos leva ao amor de alguma maneira, mesmo que seja doloroso. Né? exatamente o que eu ia falar. Que na verdade aquilo acontece para, né, o contraponto, né? Para que a gente É, consiga entender e sim. enxergar também, né? Então, no judaísmo, a gente tem disso, né? Que, assim, a gente não vai conseguir valorizar o amor se a gente não conhece a dor também. A gente não consegue valorizar a alegria se a gente não conhece a tristeza. A gente não consegue Sim, valorizar a vida se a gente não sabe que existe a morte, né? sim. Então, a gente vive aqui na dualidade, a gente vive com esses contrapontos. Só que a gente pode escolher por uma vida de amor ou uma vida de dor, né? A pessoa que escolhe por uma vida de amor, ponto para ela, ela vai continuar seguindo, ela vai continuar andando em frente e prosperando. A pessoa que Uhum. escolhe uma vida de dor, ela vai ter o tempo dela, para depois poder continuar caminhando. Mas tudo acaba levando a gente para essa fonte amorosa. Sim, Tudo vai acabar indo para o mesmo lugar, né? Então, nesse sentido, o Rosh Hashanah é o nosso comprometimento, né? A gente começar a se preparar esse comprometimento nosso, nesse sentido de ir para esse caminho mais amoroso. Se a gente vai conseguir ou não, são outros 500, mas a gente se prepara para isso, né? E tem sim. até esse momento, né, de mais ou menos uma semana, né, entre o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, que é o dia do julgamento, né, que a gente tem esse tempo para pensar nas jacadas que a gente deu aí durante o ano, né? E Uhum. aí, nesse dia do Yom Kippur, é pesado na balança, é pesado na balança, se a gente vai ser escrito no livro da vida, se a gente tem mais atos do sentido amoroso, ou se a gente está jacando mais do que amando, né? Sim. Jacando, eu falo jacando toda hora. Porque eu acho que é melhor mais suave do que ficar falando outras coisas, né? Então é isso. Aí você vai me dizer, pode me perguntar, né? Tem gente que não vai ser escrita no livro da vida, né? Eventualmente sim, mas ela vai continuar tendo chances de continuar, ter chances de em algum momento se inscrever no livro da vida. Então, assim, estar escrito no livro da morte não quer dizer que a pessoa vai morrer. Quer dizer Uhum. que ela não está ainda no sentido no sentido mais amoroso, né? Que a gente fala que amor é vida e vida é amor, né? Então é sobre isso. Uhum. Então é isso, né? Aí você vai falar assim, então dessa questão aí desse julgamento, vocês pensam muito se Deus vai nos perdoar, né? Aí eu vou responder, Deus perdoa, sempre. Deus perdoa sempre, né? Desde a pessoa mais, sei lá, a gente fala aí a gente fala dos mais iluminados, mais santos aí, que a gente fala, né? Que a gente dá esses títulos para as pessoas aí, mais esclarecidas talvez, até o assassino aí em série, assassino em Uhum. série. Deus perdoa todos nós. A questão é, nós nos perdoamos? Sim, Nós nos sim, perdoamos? Nós conseguimos perdoar o outro, sim. né? Então, tá mais nesse sentido, porque no terceiro sentido, né, da nossa relação com a fonte criadora, a fonte criadora nos perdoa sempre. A questão é se nós nos perdoamos e se nós perdoamos os outros. Nossa, Então, maravilhoso. na comunidade judaica, por exemplo, se você pede perdão para uma pessoa, mas se você realmente está arrependido, né? Uhum. Você está se prometendo mesmo a não fazer aquilo de novo.
Você pede perdão 3 vezes para a pessoa não te perdoa, já está dado como perdoado. Não, assim, estou encantada assim, com sua explicação, porque às vezes a gente escuta muita coisa, mas que não é tão esclarecedor quanto o que você explicou agora para gente, né? Ficou Sim, muito leve para entender, né? Eu só quero umas dicas que eu vou anotar aqui, tá? São 3 dias. Então é dia 15, quinze e sexta, 17. sábado e domingo. E quando é o dia E do o Yom Kippur é 24 e 25. 24 e 25 é o dia do perdão. Isso. E aí, nesse meio do caminho, você pode pensar em tudo que você deu uma jacada aí, né? Consigo mesmo, com os outros, e se comprometer mesmo a fazer de modo diferente. É porque, Mas é assim, compromisso mesmo. mesmo, né? Porque se a pessoa fala assim, eu vou mudar, e não muda, Sim, não eu tem, acho não, que. não tem o É, que ser perdoado, porque a pessoa realmente não se arrependeu, né? A uhum, pessoa não se arrependeu porque ela não mudou a atitude dela. O arrependimento consiste em você realmente se arrepender, que a gente chama de arrependimento para frente. Ou seja, você não vai ficar parado lá no meio do caminho, praticando os mesmos erros como se fosse um disco riscado. uhum, Você realmente vai tocar uma nova música. Você vai sim. cantar uma nova canção. Ponto. Se não for para isso, então não adianta você ficar falando perdão, ou esse Sim. ano novo vai ser diferente. É. Só está se Lá enganando, no né? enganando, exatamente. É. Não, e assim, por tudo que você explicou, super maravilhosa. Assim, eu acho que independente da pessoa seguir ou não a religião, né, os ensinamentos, eu acho que é um bom momento de pegar essa carona, né, porque a gente está no meio muito espiritual, Sim, independente de seguir a religião ou não, tirar esse momento mesmo, né, do aprendizado que você trouxe para a gente, desse sim, momento de reflexão. Por isso que eu estou te perguntando essas datas, porque eu acho que é legal a gente também depois colocar lá no canal para as sim, pessoas sim. seguirem, né? Porque assim, o brasileiro pega um pouquinho de cada coisa, como você falou, né? Vai lá, faz Sim, a ceia, e, vai lá, e tem depois faz várias olhinho. pessoas até que não são da comunidade judaica, que agora têm gostado de acompanhar, de fazer algumas coisas. Por exemplo, tem gente que nem da comunidade judaica não é, mas gosta de guardar o Shabat, né? Que é Não de é? sexta à noite para até sábado à noite. Tem gente que gosta de guardar o Shabat, né? Então, e que vê uma coisa importante nisso, né? Que vê um significado nisso, um benefício para a própria vida, mesmo não sendo judia, né? E o Shabat é uma coisa da comunidade judaica. E o que eu falei para vocês até agora, você vê que eu tive um cuidado de dizer que isso é possível qualquer pessoa fazer. Sim. Porque eu não falei nada de você precisa fazer uma oração tal. Quer dizer, dentro da comunidade judaica a gente reza várias orações lá, pedindo perdão, pedindo a ressignificação da nossa vida, pedindo perdão Uhum. para Deus, pedindo perdão para o outro, pedindo proteção e tudo mais. Mas eu não coloquei nada disso. Se a pessoa apenas e é uma tarefa grandiosa, né? A pessoa fazer o que eu já falei para vocês aqui, nossa, parabéns. Você falou da essência. Isso que é o mais importante, né? Porque independente das pessoas seguirem ou não, se você sabe que está numa egrégora voltada para isso, você pode também entrar nessa egrégora de uma maneira leve, né? Pessoal, né? Tirando as coisas boas que já tem, existem pessoas que estão voltadas para isso. Então, assim, trazer você aqui hoje foi assim, uma bênção, né? De a Nossa. gente ter esse tempo das pessoas assistirem o podcast e poder entrar nessa vibe, né? Isso, De e eu vou falar rever. mais, e eu vou falar mais uma coisa, viu, Marta, para encorajar mesmo as pessoas a fazer esse movimento, porque eu acho muito interessante, eu só aprendi realmente estudando a Cabala Judaica. Quando a gente fala de povo de Israel, as pessoas tendem a pensar talvez nos judeus, ou no povo que veio, que antecedeu, que são os antepassados desses judeus, que são os hebreus, né? Ah, o povo de Israel.
existe o mesmo povo de Israel que vive, né, do judaísmo, que tem o país de Israel como uma terra, né, de referência, né, até historicamente falando, mas, na verdade, cabalisticamente falando, o povo de Israel é qualquer pessoa que queira se conectar com a fonte criadora. O povo de Israel é qualquer pessoa que queira se reconectar com a fonte criadora. Ou seja, acaba sendo todo mundo que quer que deseja essa conexão, que deseja esse retorno para a fonte criadora. É, não ter Então, fronteiras, né? Não ter não tem fronteiras. fronteira ser povo de Israel. Sim. Pode ser qualquer religião, inclusive, né? Porque Deus, Uhum, né? Esse Deus, essa fonte criadora tem vários nomes. sim. Então, na concepção da Cabala judaica, povo de Israel é qualquer pessoa que queira se conectar com essa fonte criadora, ou seja, graças a Deus aí a gente tem muita gente querendo se reconectar. Tati, você já sabe que você vai ter que voltar aqui para explicar um monte de outras coisas, porque Nossa, você já deu uma pitadinha aí e vai ter que voltar para explicar um pouquinho mais sobre tudo Sobre isso. Cabala, com muito prazer, com muito prazer. Ah, eu Eu acho posso dizer assim, eu não vou dizer que eu vou dar uma aula porque eu não sou professora, né? Mas eu tenho estudado aí a Cabala há 3 anos. Já vivi a Cabala, na verdade, mesmo antes de saber que eu vivia a Cabala, eu já vivia de um jeito até meio cabalístico mesmo de ser, né? Então, hoje em dia, eu me considero mais uma cabalista do que exatamente uma judia, né? E eu vou ter muito prazer em dicas. voltar aqui e trazer mais coisas sobre a Cabala judaica, que realmente é uma fonte inesgotável. Eu diria que uma vida é pouco, né, para entender os mistérios do universo, né? É sobre isso que trata a Cabala judaica. Estou maravilhada aqui, porque foi tão leve, né? Que a gente já fez o quê? gente. 1 hora, mais de 1 hora. Ah, Porque eu comigo tô com a vontade coisa de vai. parar, né? Eu tô com vontade de parar. Olha, gratidão pelo seu carinho com a gente. Nossa. A gente espera que o pessoal goste bastante, porque a gente te ama, né? A gente quer sempre você Sim. aqui com a gente, porque você sempre agrega muito, você tem uma leveza, você tem muito conhecimento, muito conteúdo. A gente espera que o pessoal acesse o seu canal também, que você esteja sempre com a gente, que vai ser sempre um prazer. E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. E, né, como bom brasileiro, o pessoal com certeza vai seguir, né, as suas orientações aí de uma maneira brasileirada, né? Porque o Porque brasileiro, ele pega. não, a gente segue do nosso jeitinho brasileiro, né? Sim, Faz uma sim, coisa assim, faz outra coisa meio assada, às vezes não faz a coisa direitinho, mas o que eu penso sobre isso, Marta, é que o que vale no fim das contas é a nossa intenção. exatamente. Se a gente põe uma boa intenção naquilo, mesmo que a gente não faça tudo, né? Então, Uhum. mesmo que a pessoa, por exemplo, não consiga fazer toda essas questões que eu falei, né, de como eu Ritualística, né? estou sentindo comigo mesmo, como é que eu estou com o próximo, como é que eu estou com a fonte criadora. Se eu tentar pelo menos fazer Um aprendizado, né? dessas direções que eu dei, né, se ela se Uhum. propor fazer pelo menos uma, eu acredito que a intenção é o que vale, né? Mas ela Sim, tem que fazer mesmo, né? sim. Eu vou fazer, mas não faz, né? A intenção Mesmo que válida seja mesmo, pisar na né? caca com culpa, É a né? gente realmente se propor a fazer e fazer, né? E fazer, Sim. mesmo que talvez não dê muito certo, né? É, a gente escorrega, mas a gente não cai. Isso aí. Tá vendo? Você é maravilhosa, Tati. Muito, muito obrigada. Nossa. O outro podcast foi maravilhoso, mas esse foi ainda melhor. E tenho certeza que o próximo ainda vai ser melhor ainda. Porque você Com sempre certeza, traz querida, porque a gente está muita nesse coisa boa pra caminho para gente. se melhorar, então cada vez vai ser melhor, né? Sim, Pessoa sim. que se a gente pensa nesse caminho de estar sempre fazendo melhor, melhor, melhor todos os dias, né? Eu acredito que sempre vai ser melhor, né? E é nesse sentido que eu trabalho com as pessoas, vocês trabalham com as pessoas, né? E quem sabe mais para frente, a sugestão, quem sabe mais para frente a gente possa fazer um podcast mesmo ao vivo,
Sim. Com a participação mesmo das pessoas, fazendo Uhum. comentários, mandando eventualmente uma pergunta, e a gente está fazendo mesmo essa abertura de consciência mesmo ao vivo, eu acho que seria fantástico. Para isso, a gente Certeza. precisa chegar nos 1.000 inscritos. Vai chegar, Vamos. vai chegar. Não, vai chegar, moça, vai chegar, vai chegar. Tá? Depois disso, a gente consegue fazer, mas antes disso, a gente não consegue. Então, mas está tudo bem, está tudo. A gente está muito feliz, né, com você aqui. Com certeza, antes do final do ano, você volta para a gente para falar mais um pouquinho sobre tantos assuntos interessantes que você tem para trazer, tanta coisa que agrega muito na nossa vida, né? Porque esse é o espírito da gente aqui no Recanto, né? Trazer sempre coisas que vão agregar, independente se a pessoa segue ou não uma religião, mas sempre vai tocar de alguma forma no coração das pessoas. Então, é isso que a gente gosta, de acrescentar alguma coisa boa, né, dentro da vida de cada um, tá bom? Um beijo, muito obrigada, volte sempre, você é a nossa convidada eterna, tá bom? Eu te Gratidão, agradeço, querido. meninas. Grande Até a beijo. próxima. Namastê, Sayastê.